Hey, mulher, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Vozes da Resiliência. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de uma mulher que viveu 19 anos em um relacionamento abusivo, sem sequer saber que estava sendo abusada. Ela perdeu tudo: casa, carro, empresa, sua autoestima e quase perdeu a si mesma. Mas também encontrou algo poderoso: força, consciência e coragem para romper o ciclo. Nesse relato profundo e verdadeiro, ela compartilha os sinais que ignorou, as dores que calou e o renascimento que viveu após a separação. Essa é mais uma voz da resiliência, uma história que precisa ser ouvida. Seja muito bem-vinda, Priscila. É um prazer enorme ter você aqui e eu passo a palavra a você. Eu sou Priscila Magar, moro atualmente no interior de São Paulo. Eu sou mãe de 5 filhos, tive uma gravidez com 3 meses, não desenvolveu, então tive 6 filhos. Atualmente eu trabalho pela internet, tanto com infoprodutos, como copywriter e como terapeuta integrativa. Que interessante. Primeiramente, eu agradeço você estar aqui com a gente, dividindo a sua história. Para a gente começar a sua trajetória, né, o seu depoimento aqui, eu queria saber quem era a Priscila antes desse relacionamento abusivo. Como que você se via? Quem era você? Então, eu sempre achei que tinha alguma coisa meio estranha comigo, mas eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu já estava construindo a minha casa, eu já estava com a minha vida basicamente feita, né? Porque desde nova eu sempre quis viver, fazer algo diferente no mundo. Só que tinha algumas coisas assim que hoje eu entendo que era dependência emocional, que pra mim era normal. Eu era muito apegada às pessoas, entendeu? E todo mundo, assim, a pessoas da sua família, amizade, namorados? Eu te conhecia hoje, eu gostava de você. Nossa, eu ia abrir minha vida pra você. Eu ia te ajudar a resolver seus problemas, sabe? Eu sempre gostei muito de viajar, então eu era muito independente. Eu falo que eu já me garantia, sabe? Ninguém precisava de me assumir. Com quantos anos você conheceu a pessoa com qual você teve esse relacionamento abusivo? Eu conheci com 22 anos. Eu pensava assim, quando eu arrumar um namorado, eu vou arrumar um namorado para casar. Aí foi que eu entrei para enfermagem, que eu comecei a trabalhar no hospital e que eu comecei a estudar o comportamento humano e que eu conheci essa pessoa. Foi meio que tudo junto, assim, que eu resolvi, assim, eu falei, agora tá na hora de eu levar a vida a sério. De eu entender o que a gente faz aqui na Terra, de eu entender o produzir, de eu ter a minha casa, eu ter o meu carro e eu ter uma pessoa do meu lado. Então eu fui nesse relacionamento inteira, porque até então eu não queria ter um namorado. Eu queria, mas eu não queria, sabe? Aquela coisa assim, eu quero, mas eu sou livre, então eu nunca tinha levado ninguém a sério. Eu falei, eu vou levar a sério. E como foi no início do relacionamento com ele? O Love Bomb é maravilhoso, né? Como eu tinha muitas dores no corpo, ele fazia massagem, ele cuidava de mim. Onde eu queria ir, ele ia. E eu nunca liguei para dinheiro. Então era assim, eu tenho dinheiro, você é minha amiga, a gente gasta junto. Se você não tem, eu pago para você. Então ele não tinha, eu pagava para ele. Porque isso para mim nunca foi assim. Não, se a gente tá junto, a gente tá junto. Se a gente vai curtir junto, a gente vai curtir junto. Ele trabalhava ou não? Ele trabalhava, mas o dinheiro que ele tinha era tudo para pagar o carro que ele tinha. Então ele não tinha dinheiro para ficar saindo. E eu gostava de sair. Então eu falava assim, olha, eu gosto de ir num restaurante, eu gosto de ir num shopping, então vamos que tá tudo bem. Mas em troca, ele me tratava muito bem. Ele estava sempre comigo. Depois eu fui percebendo. Com 3 meses, eu fiquei sabendo que ele ainda estava com a ex-namorada dele. Então e ele falava que não. Aí ele falou assim, eu não estou com ela. Eu falava, mas ela falou que tá com você. E ele falava assim, não, eu não estou com ela. Aí eu falei, então vamos lá na casa dela perguntar se não tá. Ela era vizinha da rua da frente da minha. E a gente foi na casa dela. E a madrasta dela falava assim, eu já falei pra ela não ficar atrás desse daí. Ela já apanhou por isso. Eu falei, mas ela fica atrás dele e ele tá namorando comigo. Entendeu? Então eu fui meio que ali defender o meu espaço. Aí eu falei pra ele, eu não preciso de passar por isso. Eu não quero mais viver isso. Porque com 3 meses de namoro você tá fazendo isso comigo? E eu percebi que ele contava muita mentira. Muita mentira. Mentira boba, sabe? Mentira que ele tinha as coisas. E aí eu comecei a empurrar ele pra estudar mais, pra fazer as coisas. Porque se ele queria ter coisas materiais, ele não precisava mentir. Era só ele conquistar. Então eu fui criando as desculpas pra essas
mentiras dele e fui seguindo com o relacionamento. Aí era assim, eu te traí porque tal pessoa me falou isso. Ainda na fase do namoro. Na fase do namoro. Então ele me traía porque alguém falou pra ele que ele era a minha última opção, porque como eu era independente, eu não parava em lugar nenhum, ele quis ficar comigo, então meio que me assumiu, mas eu já era assumida. Eu falava assim, eu já me assumia. Eu não fui criada para um homem me assumir, eu já sou assumida. Eu já tenho meu espaço, eu já tenho meu trabalho. Eu já trabalhava num hospital. Por quanto tempo você namorou com ele? 3 anos. Então foi assim, me traiu porque alguém falou alguma coisa, me traiu porque alguém amaldiçoou o nosso relacionamento, entendeu? Porque sempre como eu fui muito independente, eu batia de frente com todo mundo se eu tava com a razão. Então assim... E mesmo assim, você defendia ele e você seguia com o relacionamento? Seguia, porque eu pensava assim, eu vou orar, ele vai ver a pessoa boa que eu sou, que vale a pena estar comigo e ele vai parar de me trair. É como se eu quisesse que ele me escolhesse, porque eu achava que ele era uma pessoa boa. E quando foi que você decidiu seguir com esse relacionamento de uma forma mais estruturada, né? Criar uma família ou seguir mais com isso? Ou vocês nunca chegaram a oficializar nada? Então, quando eu pus na cabeça que eu queria ter um namorado, eu queria ter uma vida e que dali pra frente eu ia casar com a pessoa e que eu ia levar a vida tranquila, eu já estava analisando, entendeu? Ele não era a minha última opção. Eu já estava ali vendo as possibilidades de quem se encaixaria na minha vida para isso. Uhum. E por que você seguiu com ele? Eu segui com ele porque quando eu falei para ele que eu trabalhava na faxina do hospital e que eu já tinha uma vida programada, ele falou assim, que legal, eu também, eu não ligo. Porque o narcisista faz muito isso, né? Ele sonha teu sonho. Então, ele meio que disse que estava no mesmo caminho que eu. E daí, quando foi o momento que você percebeu daquela pessoa bacana, que fazia massagem, que cuidava de você, para essa outra pessoa, você acha que você já tinha se desestruturado? Para você continuar com isso, você não queria enxergar ou você realmente não enxergava? Eu não enxergava porque, para mim, tinha algumas construções em relação à conduta do homem que era normal. Era assim, é normal essa conduta, a mulher cuidar do homem e não pode estressar, porque se estressar ele fica, não é agressivo fisicamente, mas é com palavras, porque para mim o que não era aceitável era a agressão física, porque meu pai nunca bateu na minha mãe. Mas as outras agressões você não via como agressão, você achava que era normal. E como foi quando você percebeu que você estava nesse relacionamento abusivo? Quando eu percebi, quando eu assisti um vídeo e a pessoa falava sobre expressão facial, que tal expressão significa ranço. Então, isso eu já estava casada há muito tempo. Quando ele chegava para mim, para me criticar por alguma coisa, ele tinha expressão facial de ranço. E quais foram as situações que você passou com ele, que hoje você olha e você fala assim, nossa, eu vivi esses abusos? Nossa, vários, assim, tipo, dele esconder a chave do carro. Então, quando ele não queria que eu saísse, ele escondia a chave do carro. Ele falava que sumiu a chave do carro. Sumia máquina fotográfica minha, porque na época era máquina fotográfica. Sumia dinheiro. Uma vez, que eu acho que foi o pior, eu trabalhava por um setor de viagem. Então, eu tinha que pôr que eu estava disponível aquele final de semana para viajar. Eu mandava que eu estava disponível e ele mandava com o meu e-mail. Desculpa, aconteceu um imprevisto, eu não vou mais estar disponível. E eu comecei a ficar na geladeira, até que um dia a gerente dessa empresa me chamou e falou assim, você tá achando que eu sou palhaça? Você não lida com criança aqui não? Eu me desdobro para colocar você na escala e você em cima da hora me fala que não pode. Então era abusos assim que eu não acho, que eu entendia que era assim, ele me ama demais, ele me quer perto dele. Entendeu? Eu não sabia que existia abuso, nunca foi falado que isso é abuso. Existia abuso verbal dentro da sua casa? Com ele, era sempre assim, ele me elogiava, depois criticava a roupa. Uma vez eu fiquei com o pé doente porque ele falou assim, a gente estava num casal de amigos e a gente tinha ido na cidade vizinha. Ele com a namorada do amigo dele, ele começou a rir e falou assim, olha como o pé dela é feio. Aí todo mundo riu do seu pé. Ele e a menina. Pra te ridicularizar. Sim. Perto das então pessoas. Eu sempre falava, ela é assim mesmo, até o pai dela fala que ela é assim. E meu pai sempre falou assim, não, eu sempre falei que ele não prestava. Nunca ele te xingava, alguma coisa assim ou não? Então, era muito assim, você é desse jeito mesmo, porque nem seu pai e suas irmãs te aguentam. Entendeu? Era sempre assim,
assim, meio que jogando as pessoas. Bem que tal pessoa falou aquilo lá de você. Só que isso, se bater de frente numa hora, beleza. Isso vinha sutil. Então foi assim, durante tantos anos, nos primeiros 3 anos era eu te traio porque você trabalha demais, mas eu trabalhava demais pra gente ter dinheiro pra sair, porque ele não tinha dinheiro pra nada, entendeu? Então é assim, eu te traí porque você trabalhou demais, não quis sair comigo, mas eu tava cansada porque eu trabalhava demais. E Priscila, você comentou que você perdeu casa, carro, empresa. Como foi essa história? Foi quando a minha casa tinha saído e eu fui pra casa e ele foi pra casa comigo. Montamos a empresa dele que ele queria. Ele saía da empresa e deixava o funcionário nessa empresa. E eu falei pra ele, o funcionário vai sofrer acidente porque essa a empresa de alumínio, você não pode deixar qualquer pessoa cuidando. Se você deixar uma pessoa que não tem instrução cuidando, o alumínio pode explodir, pode acontecer alguma coisa grave. E foi o que aconteceu. A pá fria caiu no alumínio quente, explodiu no rosto do funcionário, porque ele deixava sozinho para me trair. Ali eu separei e fiquei com a casa e deixei ele com a empresa. E o carro já era meu, fiquei com o carro. E toquei a minha vida. Quando aconteceu esse acidente com a empresa que eu deixei com ele veio para cima de mim, porque não era eu que resolvia tudo. A empresa estava no seu nome e no dele? A empresa, nessa época, estava só no dele. Quando vocês se separaram, ele aceitou a separação ou você precisou de meios judiciais para ficar longe dele? Porque, assim, quando a gente está no relacionamento abusivo, a gente separa, volta, separa, volta, separa, volta. Então, era assim, na primeira separação, ele falou assim, não, eu te amo demais, eu te amo, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. E ali eu voltei. E depois disso tiveram outras separações que acontecia algo que me fazia voltar com ele. Na última mesmo, foi quando eu entendi que era ranço que ele tinha de mim. Só que eu achava que o ranço que ele tinha era porque alguém tinha falado alguma coisa pra ele. E aí eu chamei ele pra conversar. Até então, você não via tudo isso como um abuso, né? Você Eu sabia, ainda... Eu fui saber o que era abuso agora que eu comecei a estudar. Faz quanto tempo que você se separou dele? Faz um tempo já. Mas que eu fui saber que era abuso foi depois. Foi entendeu? depois. Da última vez que você separou, você ainda pensava em voltar? Da última, não. Mas eu separei e voltei umas 6 vezes. Ele já te ameaçou? Uma vez ele chegou pra mim e falou assim, eu vou embora e se eu der certo na vida, tá tudo bem. Se eu não der certo, eu mato você e depois eu me mato. Mas, na época, eu falei assim, é só conversa, entendeu? Porque eu não entendia o que era. Pra mim era assim, tem essa atitude porque é mimado, tem essa atitude porque foi criado assim, tem essa atitude porque não enxerga a realidade. Mas você se curou, você chegou a fazer terapia? Toda a terapia que eu fazia não era incisiva no relacionamento abusivo. Então eu comecei a estudar outras terapias. Aí eu fui estudar terapia integrativa, eu fui estudar todas as terapias na fonte para fazer a terapia em mim. Quando eu saí desse relacionamento, que eu entendi que era abuso, que eu peguei e falei assim, agora eu vou me trancar, eu vou me guardar em casa e eu vou me fazer a terapia. Então foi meio que uma autoterapia. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem terapias voltadas para o abuso. Na época não tinha terapias voltadas para o relacionamento abusivo. Eu achei uma professora e um professor, um que foi de constelação familiar e outra que era de engramas, que era de programação mental, que ela também tinha tido um relacionamento abusivo. Ela também tinha a história parecida comigo, que aí ela falou assim, alguma coisa te prende nessa situação. Quando você deixar de encaixar, você vai conseguir sair. Que aí eu me grudei nessa professora. Eu comecei a estudar tudo que ela estudava e todas as aulas, todos os cursos que ela dava, que aí eu entendi que aquilo ali era meio que me encaixava com aqueles abusos. Porque eu não fazia tudo para todo mundo. Tinha que fazer para você também. Então, só que eu não fazia para mim. Então, eu tinha que ter alguém que me machucasse para entender o quanto eu me machucava. Mas você entendeu mesmo que você viveu um relacionamento abusivo, você já não estava mais com ele, né? Eu já queria sair do relacionamento, eu ainda estava com ele. Você ainda estava com ele quando você entendeu que aquilo era um relacionamento abusivo. Quantos anos faz que você não se relaciona mais com essa pessoa? Eu pus limite. Quando eu pus limite, já tem algum tempo, essa pessoa começou a falar que eu era abusiva. Então começou a falar para todo mundo, ela é ex-louca, que fica atrás de mim. Mas por quê? Porque vinha, me provocava e eu respondia. Vinha, me provocava e eu respondia. Até que chegou um dia,
Eu falei assim, eu vou chamar a única pessoa que eu sei que se eu chamar, eu não vou voltar atrás. Eu chamei um primo que é advogado e falei para ele, eu preciso barrar esses abusos. Eu não consigo viver mais com esses abusos sofridos. E eu sabia que se eu chamasse, porque ele é uma pessoa muito séria, é uma pessoa que não desiste, ele ia até o fim, porque eu já tinha pago advogado, eu já tinha, nossa, eu gastei horrores com advogado para fazer qualquer coisa e eu voltava atrás. Então, desde ali que eu barrei, acabou. Tenho sequelas do abuso? Tenho. Tanto que eu vivo de roupa de frio. Mas eu sei passar. Entendeu? As pessoas não percebem. Ô, Priscila, quem é a Priscila hoje? Nossa, eu sou uma pessoa inteira. Eu sou uma pessoa muito feliz. Depois que eu separei, né, que eu tomava banho, eu pensava que água gostosa que cai no corpo. Então eu fico feliz com o banho que eu tomo, eu fico feliz com a água que eu bebo, eu fico feliz com a comida que eu como, porque isso eu não tinha nada disso, eu não fazia nada. Eu tomava banho, eu comia, mas eu não tinha aquele prazer de estar viva, porque eu era extensão do braço dele. Então, meus prazeres de vida era fazer ele feliz. Hoje não. Hoje, se eu tô numa amizade, que a amizade não é algo assim de alma, sabe? Que gosta de rir, gosta de sair, eu saio fora. Hoje pode ser qualquer pessoa. Se tiver me atacando emocionalmente, eu sinalizo, olha, isso daí é abuso, não pode fazer. Você pode não me tratar assim, por favor? Se a pessoa continua ainda com sarcasmo alguma coisa, eu afasto. Pode ser qualquer pessoa, eu não tenho problema com isso, eu afasto. E hoje você tem orgulho de você? Hoje eu Por sou você... feliz, hoje eu sou feliz com qualquer coisa. Eu falo assim, sabe aquela 22 do desenho da Disney, o Soul? Que ela fala assim, eu guardei uma agulha, sua mãe me deu um botão. Nossa, eu sou feliz quando eu tomo um sorvete, eu sou feliz até quando eu tô triste reprogramando o meu trabalho, eu falo assim, é isso aí, já chorei, já deitei, agora vamos pra cima. Então hoje eu aproveito muito mais a vida. Hoje, se eu encontrar uma pessoa na rua que não quer mudar, porque eu falava pra ele, você não precisa mentir, você não precisa ter vergonha. A pessoa não quer mudar, tá tudo bem, pode ser quem você quer, no seu dia certo de evolução você vai evoluir, entendeu? Então, hoje pra mim a vida faz sentido. Faz sentido ficar sem fazer nada, faz sentido ficar fazendo alguma coisa. E teu propósito de vida é resgatar mulheres? Não, meu propósito de vida é viver. Se com a minha história eu posso impactar a vida das outras pessoas, então eu fico muito feliz por isso também. Mas o meu propósito de vida é viver. Que bom, que bom. Fico muito feliz que você hoje consegue olhar para dentro, consegue se perceber, né? Se amar, que isso é o mais importante. Se conhece, porque também o autoconhecimento faz com que você faça melhores escolhas na sua vida e que você realmente tenha se libertado de tudo isso, né? Você quebrou um ciclo, né? Um ciclo vicioso que você poderia ter terminado um relacionamento assim e entrado em outro. Então, o seu autoconhecimento fez com que você quebrasse esse ciclo e hoje você vive, você ainda, né? Você tá sem estar dentro de um relacionamento, mas você tá bem, você tá feliz. Como você se libertou da dependência emocional, como você se libertou de um ciclo de abuso, você hoje, estando ou não estando no relacionamento, você tá bem, você tá feliz. Porque assim, para ter um relacionamento mais a fundo, eu acho que a gente tem que estar pronto. Igual, eu entrei nesse relacionamento por quê? Porque eu gostava do que ele me proporcionava. Então, é um que é normal, egoísmo. é bom você gostar do que a pessoa te É proporciona. egoísmo, entendeu? É egoísmo. Eu só estar com a pessoa porque ela me proporciona algo. Não, porque se o meu problema era a dor no corpo, então que eu vá resolver, eu não posso escolher a pessoa porque ela faz algo para mim. Eu tenho que escolher a pessoa porque ela tem os mesmos princípios e valores do que eu. Hoje nos relacionamentos é princípios e valores. Por quê? Porque se eu precisar de alguma coisa, eu posso pagar. É importante a pessoa você se sentir bem com o que o outro causa em você, né? Se uma pessoa te faz bem, é normal você querer estar com essa pessoa, mas que isso não seja por ela ser ela. Por ela, exatamente, mas muitas vezes é uma manipulação daquele momento do início de uma pessoa que tem intenção, que não sabe se relacionar, né? Então, hoje, tudo bem você gostar de uma pessoa que
te faz se sentir bem, mas que outras coisas, como, por exemplo, os valores, os propósitos, também estejam bem alinhados, né? E a saúde emocional dos dois, né? Dos dois dentro de um relacionamento. Priscila, muito obrigada pelo teu depoimento. Eu acredito que o teu depoimento vai abrir os olhos de muitas mulheres. Como você mesmo falou, eu não sabia o que era um relacionamento abusivo. Eu já ouvi essa frase aqui mesmo no canal de várias pessoas. Eu vivia um relacionamento abusivo, eu vivia uma violência não física, mas eu só pensava que a violência no relacionamento acontece quando a violência é física, e não é. Então, assim como você não sabia, assim como eu um dia não soube, assim como outras pessoas aqui mesmo no canal, né, usaram essa frase, falaram, eu não sabia que eu vivia um relacionamento abusivo, você se descobriu nisso e você conseguiu sair. E você é uma vitoriosa, porque você conseguiu realmente não apenas sair desse relacionamento, mas você voltou a se amar, se cuidar, se olhar, e além disso, você ainda ajuda outras pessoas a também saírem de um relacionamento abusivo. Então, assim, você é uma grande vitoriosa, uma mulher de muita resiliência, e eu agradeço muito você ter dado o seu depoimento aqui, e que eu espero que esse depoimento possa também abrir os olhos de muitas outras mulheres. Obrigada, viu? Foi um prazer pelo convite. Obrigada.